Prontinho, Patrícia. Ótimo. Norma, eu adorei esse negócio de banquete de luz. Eu vou adotar. Muito bonitinho. Obrigada. Eu gosto muito, e é mesmo. Você enriquece a gente de conhecimento. Eu vou adotar isso direto. Banquete de luz. Muito bom, viu? Ó, então, respondendo aí o primeiro questionamento do Paulo, Paulo está andando, está meio sumido, mas que bom que você está aí, Paulo, que bom. Depois a gente conversa mais. Ele perguntou sobre o hinduísmo, né? Hinduísmo é o seguinte, gente, não tem uma religião que se chama o hinduísmo. Tipo, o que você é? Eu sou hinduísta. Né? Olha só, como é que é isso? Da Índia antiga, a partir de 1500 antes de Cristo. Outros estudiosos colocam outras datas, mas os estudiosos mais objetivos, né? Eles colocam 1500 antes de Cristo. Os mais religiosos, místicos, colocam 3000 antes de Cristo, né? Nossa, bem antes. Então, é bem antigo, bem antigo. Então, vamos adotar 1500 a.C. 1500 a.C. até 500 a.C., intervalo de 1000 anos, foi desenvolvida a literatura dos Vedas. Então, foi escrita a literatura dos Vedas. Durante 1000 anos, tempo à beça, né? Isso aí que os estudiosos chamam de o período védico. Esses 1000 anos. No início, o conhecimento foi recebido lá. Não, as escrituras não dizem assim como foi o método de receber, se foi estilo Moisés, né, lá no recebendo assim, ou se foi um estilo mediúnico. A literatura não diz o método de como foi esse recebimento, mas eles dizem assim, foi escutado, shruti em sânscrito. Aí esse conhecimento foi recebido, escutado. E aí depois foi escrito. E aí foi todo escrito em sânscrito. Por que sânscrito? Porque não se sabe direito o porquê. Assim, pode ser a língua que era viva na época, mas a maior parte dos estudiosos chegam à seguinte conclusão: era uma língua morta, certo? E aí foi escrito numa língua morta. Para quê? Para que não houvesse modificação ao longo do tempo. Né? Que uma língua viva, como a nossa, como o inglês, alemão, ela se modifica o tempo todo. Não é uma coisa que significa, uma palavra que significa, numa época, uma coisa, 100 anos depois, já significa outra coisa, a mesma palavra. E aí, ao longo do tempo, podia distorcer a mensagem que foi recebida. Né? Então, foi escrito em sânscrito, e em sânscrito está até hoje. Então, os estudiosos da literatura védica, como eu, nós somos quase assim obrigados a estudar sânscrito para entender a literatura no original. E é um saquinho sânscrito, cheio de detalhes, mas o sânscrito é uma linguagem de cunho espiritual. Ela foi escrita para falar sobre coisas espirituais. Por isso, o sânscrito é adequado para essa literatura. E Veda significa conhecimento. Conhecimento. A palavra Veda é conhecimento. Tem até Vedaha, eu conheço. Vedaha, eu tenho o Veda. Então, os Vedas são conhecimento. O conhecimento sobre o quê? Sobre o eu, sobre a natureza do eu, a nossa verdadeira natureza. Então, a verdadeira natureza não se modifica com o tempo. Ela é sempre a mesma, ao longo da história, ao longo de tudo. E aí, então, os Vedas, eles são o conhecimento sobre o eu. É isso. Aí, ao longo do tempo, baseado na literatura dos Vedas, inúmeros grupos foram formando seitas religiosas, porque quiseram. E pode fazer isso. Os próprios Vedas autorizam fazer isso. Se você quiser fazer, você pode fazer. Equivaleria
ao seguinte, a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo nasceu, o que Jesus Cristo é? Estou fazendo uma analogia, tá, com o que eu estou falando. Jesus Cristo é o conhecimento. Ele nasceu, então ele viveu, ele trouxe o conhecimento, aquele conhecimento já veio com ele, não é? Um conhecimento inspirado, foi escutado, já era dele. E aí, baseado naquele conhecimento, as pessoas escreveram, certo? Estou fazendo uma analogia igualzinha à história dos Vedas. Aí, baseado nisso que foi escrito depois de Jesus, nós aqui criamos diversas seitas religiosas, todas baseadas no conhecimento de Jesus Cristo. Mas o que é Jesus Cristo? É um conhecimento misturado com uma prática e tudo, mas é um conhecimento. Os Vedas também são conhecimento ligado à prática, tudo é a mesma coisa. Aí, nós criamos inúmeros contextos de religiosos diferentes. Aí, ao longo da história, tem vários que aí nós já conhecemos. Tem o protestantismo, tem o espiritismo, tem o católico e diversos outros que eu nem sei dizer. Não é? E tem Aí, então, se você for perguntar, qual é a sua religião? Aí você vai dizer, eu sou protestante, eu sou da Igreja Universal, eu sou crente. Certo? Mas não existe uma religião chamada Jesus Cristo. Qual é a sua religião? A minha religião é Jesus Cristo. Não existe isso. Da mesma forma, Jesus Cristo é a base para várias religiões. Então, da mesma forma, não existe o hinduísmo. O hinduísmo é o conjunto de religiões, de formas de pensar, são darshanas. Darshana é visão, a visão que cada um tem. Então, são diversos darshanas baseados na literatura dos Vedas, no que foi escrito, no conhecimento védico. Então, aí tem os shivaístas, tem os Hare Krishnas, tem os devotos de sei lá o quê, mas sei lá o quê, e assim existem mais de 3.000 religiões diferentes baseadas nos Vedas. Mas os Vedas não são essas religiões. Certo? O que eu ensino, o que eu estudo para mim e tenho o prazer de compartilhar, não é nenhuma religião baseada nos Vedas. Eu estudo os Vedas em sânscrito, diretamente da fonte como eles são. E aí, se vocês forem procurar livros de diversos autores, todos eles vão ter, todos não, mas muitos, vão ter cunhos bem direcionados para a religião, a seita que eles seguem. Seria hoje, se você for ler um livro sobre Jesus Cristo, escrito por um padre, vai ser uma coisa. Escrito por um pastor, vai ser outra coisa. Embora ambos falem de Jesus Cristo. Então, o que eu ensino não é baseado em nenhuma seita. Eu tento estudar os Vedas na origem, certo? Então, ficou claro que não existe uma religião chamada hinduísmo. As pessoas cometem muito esse erro, né? Você é hinduísta. Não é bem assim. Então, isso ficou claro, gente? Ficou. Ficou, né? Mas isso que eu falei agora é muito bom para matar a nossa curiosidade. Mas não adianta para nada para a nossa elevação espiritual. É só um conhecimento de enciclopédia. Mas é bom para reuniões sociais, né? É muito bom. Aí, os Vedas, eu falei que o quê? Eles falam sobre a natureza do eu. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Só um pouquinho, tá? Sobre a natureza do eu. E depois eu vou abrir para a gente conversar. Hoje eu não quero ficar dando aula até 6 horas. Eu quero falar um pouquinho e quero conversar com vocês o resto do tempo. Por que isso?
É porque eu estou com vontade disso. Hoje eu quero conversar. Então, antes de eu falar sobre a natureza do eu vou tirar umas cartinhas de tarô para a gente, tá? Para guiar o nosso encontro de hoje, tá bom? Tá bom. Então, olha só. Isso aqui é o tarô. Vamos tirar umas cartinhas. Se concentrem aí. Ó, vocês estão vendo antes de mim. É o quê? É o enforcado. Nossa, é o enforcado. Ó, enforcado. É o enforcado. Agora eu vou tirar os arcanos menores, tá? Os arcanos menores são mais ou menos que nem as cartas do baralho. Vou tirar aqui. O 6 de copas, tá? Enforcado com 6 de copas. Ele é o seguinte. Ixi, a gente vai tentar. É uma dica. Essas cartas são para dar dicas para a gente. Eu vou deixar aqui do ladinho e vou ficar olhando toda hora para elas, tá bom? Aqui do ladinho. Quando eu dou aula presencial, é a mesma coisa. A gente leva carta, joga para todo mundo da turma. Essas cartas fazem tanto sucesso no presencial que vocês nem imaginam. Todo mundo quer a cartinha. Aí é o seguinte. Antes de começar, antes que eu esqueça, né? Se eu falei do presencial, né? Presencial que eu faço são eventos gratuitos aqui na casa de Padre Pio. Estou falando aqui porque fica pertinho de onde eu moro. Aqui em Botafogo. Vocês entram aí no Google. Casa de Padre Pio. Toda terça-feira, às 7h30 eu estou lá para ficar falando 1 hora e meia sobre esses ensinamentos e tirar cartinha para quem estiver lá. É só aparecer, tá? Já estão convidados. É de gracinha, 0800. Põe no Google, Casa de Padre Pio. E aí vocês vão ver o endereço. Mas é aqui na Rua Assunção, em Botafogo, tá? Dá para ir a pé da estação do metrô. Então, olha só. Tá dando, a minha voz está baixinha porque está rouca, está dando para me escutar. Tá bom. Olha só. Esse eu é o seguinte. Então, atenção agora, porque isso não é um ensinamento enciclopédico. É um ensinamento para a nossa expansão. Então, isso é que é o importante. Até agora foi só a curiosidade. A gente vive, imagina, a gente vive a nossa vida, não é? E a nossa vida aqui de Marcelo, de Hermínia, de Ângela, está cheio de momentos, não é? Então, agora, nosso momento é assistir, a gente participar desse encontro, dessa conversa, dessa aula. Daqui a pouco, nosso momento vai ser outro. Daqui a pouco, antes a gente nasceu, depois a gente vai morrer. Então, a gente vive um monte de coisa nessa vida, né? A gente vive momentos muito legais e vive momentos muito ruins, né? Tudo muda o tempo todo. E a gente, nós aqui, seres humanos, o nosso nível de consciência a gente comunga com tudo isso que está acontecendo na nossa vida. A gente comunga com isso o tempo inteiro. Como assim comunga? Eu vou explicar. Então, por exemplo, se a gente está vivendo um momento bom, seja ele qual for, agora é um momento bom. Então, uma temperatura muito boa, não está nem quente nem frio, está morninho, está vindo até um ventinho gostoso aqui da janela. A gente está vivendo uma coisa boa, não é? A Ângela, eu já vi que está com a gatinha dela. Você tem uma gatinha, Ângela? Ou era uma gatinha? Tinha uma coisa branca aí na sua frente, era um bichinho? É uma gatinha. Era uma gatinha. Tá deitada ali. Tá deitada, estou vendo. Tá. Eu tenho uma gatinha aqui também, está deitada ali. Depois, daqui a pouco eu pego ela ali. Também é branquinha? Não, é que está dormindo, mas quando ela acordar, ela é listradinha, mas ela é meio cinza, meio escurinha, assim, com listrinha tipo tigre. Aí, quando ela acordar, eu vou lá buscar ela. Tá ali. Aí, agora estou com peninha de acordar. Então, olha só, a gente está vivendo momentos bons com os nossos bichinhos, com uma temperatura boa. Então, todos nós estamos felizes vivendo esse momento. Mas tem momentos que a gente vive que são muito ruins. A gente vive briga na família, e família tem muita briga, né? A gente vive ter que ganhar dinheiro, vive problemas de saúde. Eu estou passando por um probleminha tranquilinho agora, mas é um problema.
Então a gente vive, aí quando aqueles momentos ruins vêm, né? Vem aquela sensação ruim. As cartas que saíram aqui, essas cartas, é para a gente trabalhar os nossos momentos ruins, principalmente do passado, viu? Então, o que eu vou falar agora, vocês se lembrem aí das suas vidas, dos momentos desagradáveis. Por que desagradáveis? O enforcado sempre é uma coisa desagradável, está ligado ao sofrimento. E o 6 de copas tem outras interpretações, mas ele pode nos ligar ao nosso passado. Quando está ligado à carta do enforcado, ele pode significar os nossos sofrimentos do passado, coisas que nós já passamos, nossos sofrimentos das nossas vidas. Então, olha só, vamos focar nisso. A gente vive esses momentos, as coisas boas, as coisas ruins o tempo inteiro. E tudo muda o tempo todo. Os momentos ruins começam, eles terminam, assim como os bons também. Tudo é temporário, tudo termina. E a gente vive essas coisas que começam e que terminam o tempo todo. Mas uma coisa nunca termina. Uma coisa está sempre presente e é sempre a mesma em todos esses momentos. Quer dizer que diante desses momentos que são temporários, existe algo que não é temporário, existe algo que é eterno. Que algo é esse? O eu. O eu. Pensa nele. Quando eu vivo qualquer situação, a situação passa, mas o eu está presente em todas elas. Só que a gente não comunga com o eu, a gente comunga com a situação. E aí, quando a situação está boa, a gente fica bem. Quando a situação está ruim, a gente fica mal. Isso é um sintoma de quem comunga com a situação e não com o eu. Esse é o ser humano. Mas se a gente comungasse com o eu, a gente estaria sempre o mesmo, tanto nas coisas boas como nas coisas ruins. A gente seria exatamente o mesmo. E os Vedas dizem o seguinte: esse eu, a que eu estou me referindo agora, não é o eu Marcelo. Porque o eu Marcelo também é uma situação. Porque o eu Marcelo nasce, vai se modificando ao longo do tempo. Eu era jovenzinho, fiquei adulto, vou ficando mais velho, depois morro. O eu Marcelo também é temporário. Se eu comungar com o eu Marcelo, eu posso não comungar com as situações, mas eu posso comungar com o eu Marcelo. Se eu fizer isso, eu também vou estar no sofrimento, porque eu vou ficar com medo da morte. Porque é certo que um dia o eu, Marcelo, vai morrer. Então, algum grau de medo, de preocupação, vai viver aqui dentro, se eu comungar com esse eu, Marcelo. Então, que eu é esse com quem eu tenho que comungar? Os Vedas dizem o seguinte: esse eu é algo eterno, que existe. O seu eu é aquilo que existe em você, que não muda nunca. Ele já existe muito antes de você nascer, como esse corpo. E existirá sempre depois que você morrer. Eu não estou me referindo ao espírito desencarnado, não. Porque o espírito desencarnado também é temporário. Ele passa por modificações. Ele evolui, ele regride, ele assume diversas residências nas colônias espirituais, residências diferentes. Ele assume missões aqui, missões ali. Tem sucesso em determinadas missões e outras não. O espírito desencarnado, ele é tão mutável quanto o nosso eu, corpo aqui é. Na verdade, o espírito desencarnado não é nada mais do que um corpo. Um corpo. O eu, a que nós estamos nos referindo aqui, é um eu muito difícil da gente realizar, porque é algo que não muda nunca. Não muda.
Mas os Vedas dizem que esse eu existe, e isso é o nosso eu. É aquilo que você é, que nunca foi criado e nunca deixará de existir. O ser humano ainda não percebe claramente esse eu, porque com a nossa mente não dá para perceber. Nossa mente é tão objetiva. E com palavras tão limitadas, mesmo no sânscrito, não dá para descrever. O sânscrito tem uma palavrinha que define esse eu. Atman, Atman, Atman. Atman, em sânscrito, significa eu, eu. E a palavra Atman, somente essa palavra, traduz isso tudo que eu expliquei. É o eu eterno que tem dentro, é o eu eterno, que é tudo, é aquilo que você de fato é. Então, o que na prática nós temos que fazer? Viver a nossa vida aqui. Viver a nossa vida com a consciência do Atman, a consciência do eu eterno. Aquele eu que não muda nunca. É avyaya, é imutável, avyaya. Então, com esse conhecimento, eu vou exercitar. Nós vamos vivemos as nossas vidas com a certeza que existe esse eu eterno e que isso é o que nós somos. E com isso é o que nós vamos tentar comungar o tempo todo. Assim a gente vai viver a nossa vida. A gente vai viver a nossa vida. Onde tudo muda o tempo todo. Mas, de fato, estamos vivendo o eu. Isso é um exercício. Então, nas coisas do passado que nos marcaram com sofrimento, vamos pensar sobre isso agora, nesse instante, todos nós juntos. Se aquele sofrimento nos marca até hoje, me dá um segundo, que está uma barulheira danada ali fora. Eu vou fechar a janela, vai bloquear o ventinho gostoso que eu estou sentindo. Mas, de repente, vai ficar mais silêncio para a gente. Espera aí. Vê se mudou alguma coisa. Senão, eu abro de novo. Ó, é o seguinte. Isso é um exercício constante. Isso que nos marcou no passado e que nos marca até hoje, isso só é tão forte dentro da gente, porque a gente está comungando com aquilo que é temporário. Porque se a gente exercitar, comungar com aquilo que é eterno, o eu, a gente vai viver tudo de positivo e tudo de negativo, mas estaremos sempre plenos. Plenos em quê? Plenos em nós mesmos. Mas esse não é o nível do ser humano. A gente só se sente pleno quando a situação que a gente está vivendo está boa. E nós estamos felizes porque tudo está bem. Quando nosso filho está doente, né? E a gente fica muito aflito porque o filho está doente. E a gente vai e consegue a cura para o filho. Nos sentimos bem, felizes. Estamos plenos. Mas nós estamos plenos por quê? Porque nós conseguimos o que nós queríamos. Porque a situação temporária nos é favorável naquele momento. Então, nós estamos plenos na situação. Ixi, não é por aí. Nós temos que ser plenos em nós mesmos. Como foi Jesus Cristo. Jesus Cristo só viveu uma vida muito regada de sofrimento. Mas vocês não veem nele, nós não vemos nele. Assim nós cremos, não é? Nós não vemos nele um ser de sofrimento, um ser sofrido.
nós vemos nele um ser pleno. Pleno em quê? Pleno em sua própria divindade. Pleno, não no eu Jesus, mas no eu Cristo. E quando alguém perguntou para ele, mas você pode morrer? E ele respondeu, eu posso morrer, mas eu não morro nunca. Sabe? Ele falou algo assim. Então, o foco dele era outro. A gente pode chamar esse eu imutável, esse eu que não muda nunca, de Deus. Os Vedas não usam a palavra Deus, porque uma palavra limitaria Deus. Porque quando eu digo, isso é um copo limita essa realidade no copo. Se eu disser Deus, eu estou limitando aquela realidade em uma palavra. A palavra limita. Por isso, na literatura védica, não existe uma palavra para Deus. Mas, como isso tem que ser dito, então existem várias palavras, mas não uma. Porque tem que ser dito para a gente ser compreendido. Então, isso que é o nosso eu infinito, de fato, é Deus. É o reino de Deus. E quando a gente se torna um com isso, está feito. Não há mais nada que para fazer. Isso é o que a gente vem para fazer ao longo de todas as encarnações, de todas as nossas existências. Quando a gente diz, eu tenho uma missão, a minha missão é tal. Não, isso é temporário. A missão, ela tem um início, ela tem um fim. A missão é algo temporário. A gente não veio para realizar missões. De fato, não. A gente veio para realizar o eu. A gente veio para realizar algo que é eterno. A gente não veio para realizar missões. Então, não fique com isso na cabeça. Não é o que a gente tem que fazer. As coisas existem, e a gente pode chamá-las de missões, se a gente quiser. Mas o objetivo não está nelas. Elas são cenários para a gente realizar o nosso eu. Essa, sim, é a meta suprema. O próprio eu. O próprio Deus. Deus é a única meta que existe. É tudo que existe. E nada mais existe a não ser Deus. É isso que eu tinha para falar hoje. Já baixei as cartinhas aqui. E agora vamos conversar. Ô, Paturi, quando você falou que o Deus, né? Nós somos... O eu é o Deus, eu lembrei da fala de Jesus. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Então, é uma referência, né, desse conhecimento ancestral. É ancestral, Norma, e tão atual, não é? Isso. Não muda nunca. Nunca vai mudar. Nunca. Então, resta a gente digerir esse conhecimento e usar na nossa vida o tempo todo. E uma grande coisa, Norma, quando a gente utiliza a nossa vida para realizar o eu, com esse objetivo, você vê que o foco já está no eu. Estamos comungando com o eu, e não mais com os acontecimentos. Então, a gente começa a usar a nossa vida com o objetivo supremo de realizar o eu. Sabe o que acontece? A nossa vida fica mais leve. Os Vedas chamam isso de lila. Lila é uma palavra em sânscrito que significa brincadeira, jogo. Eu gosto muito dessa palavra, é muito bonitinho, né? Lila. Uhum. Então, é muito uma palavra bonita para botar até o nome de um bichinho. Lila. Aí, o que acontece? A nossa vida vira uma grande lila
Então, quando a gente está mal, numa situação ruim de conflito pode ser uma doença, um conflito com alguém, né? Conflito de financeiro. Quando a gente está vivendo um conflito, seja ele qual for, a gente usa aquilo como um meio para a realização do eu. Então, aquele conflito fica mais leve, fica uma lila, fica como se fosse uma brincadeira divina. E a nossa vida fica leve, como uma pena de pavão. Pena de pavão é um símbolo de Krishna e de Vishnu, que significa a leveza da vida. Sempre quando eu dou aula presencial, eu levo uma pena de pavão. Eu podia ter trazido aqui, mas está lá guardadinho. Eu não posso deixar a pena de pavão exposta aqui, porque a gatinha devora a pena. Isso já aconteceu. Não dá. Então, o que acontece, gente? Isso aí que a Norma falou é muito certo. A gente, o que Jesus falou, vive até hoje. Mas se a gente aplicar, a nossa vida ficará mais leve. Porque a carta do enforcado não é leve. A carta que a gente tirou é uma carta de peso, de sofrimento. Significa que nós ainda estamos nesse nível do sofrimento. Certo? Certo. Isso é muito bom. Muito Paulinho bom. quer falar. Paulinho, gostei de Paulinho. Fala, Paulinho. Oi, Marcelo. Você falou de leveza aí. Eu lembrei de uma passagem, de um capítulo, aliás, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Cristo Consolador, em que ele fala que aquele que seguir a ele tem aventurado suas vozes, né? E aí ele vai até que ele chega no final e diz: pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Que maravilha, Paulo. Maravilha. Eita! Perfeito. Adorei. É isso aí, Paulo. Muito bem. Olha, se eu comentar, vai estragar, porque está muito bom. Perfeito. Viu como é bom conversar, interagir com vocês? Vocês são um grupinho especial. Eu gosto de estar aqui. E tem uma outra coisa, minha filha fala muito. Diz que o jovem, está com 20 anos, o jovem da idade dela fala muito. Eu decidi isso aqui segundo as vozes da minha consciência. Aí eu virei assim e falei: como é que é? O que você quis dizer quando você disse as vozes da sua consciência? Aí ele: essa confusão que tem aqui na minha cabeça, entendeu? É um dizendo isso, um dizendo aquilo, um dizendo aquilo. Né? Eu achei muito interessante isso que ela falou. Teria alguma interpretação a nível do conhecimento védico? As vozes da minha consciência seriam as vozes das vidas ou das experiências que ela já teve, que vem na cabeça dela? Ou pode ser outra coisa? Eu não sei responder isso. Não sei com que nível de consciência ela falou isso. Eu não sei realmente responder, né? Eu sei que o nosso eu, que é o Atman, esse eu eterno, aquilo que nós de fato somos, ele não tem variações, sabe? Ele é eternamente o mesmo. E não pode ser colocado como plural, como as vozes. É aquilo que eu sou, que é eternamente o mesmo, que nunca muda. Quando a gente comunga com isso, a gente não escuta vozes, mas eu entendo o que ela falou. A gente sente uma coisa boa, um bem-estar, uma leveza muito grande em relação à vida, sabe? Em relação a nós mesmos. Dá uma sensação de felicidade muito grande, que a gente não consegue saber qual é a origem. Porque enquanto a gente busca uma origem, a gente não está no eu. Essa coisa, como eu vou buscar Deus? Vou buscar vozes, vou escutar vozes. A gente está na consciência da separação. Enquanto a gente estiver buscando, não é buscar.
A gente já é o eu. O eu, a gente já é isso. Nós já somos esse eu. Não há nada que buscar. A gente só tem que realizar, sabe? Realizar. Realizar na hora é se lembrar. Eu estou vivendo qualquer situação e a gente se lembra. Epa, eu estou vivendo o eu. Eu não busco o eu. Eu não o escuto. Eu só tenho que me lembrar. Ixi, eu estou vivendo o eu. Pronto, é só isso. E aí, a gente vai... Eu escutei essa frase hoje, eu estava lendo. Todo dia eu leio, todo dia eu estudo um pouquinho. Hoje eu estudei um pouco de manhã. Eu li uma frase de um estudioso que diz assim: quando a gente realiza esse eu, a gente tem a seguinte sensação. Quando a gente vive a nossa vida, quando a gente realiza o eu, a gente não tem mais a sensação que a gente está na vida. Não é essa a sensação, que a gente está na vida. A gente tem a sensação de ser a própria vida. Eu gostei tanto dessa frase dele, porque, de fato, a gente tem a sensação que a gente está na vida. E a vida nos domina, a gente sofre e fica feliz quando tudo está bem ou quando tudo está mal. Mas quando a gente tem a sensação que a gente é essa vida, a gente vive esse ser a vida. E esse ser a vida é uma coisa só. O eu. Não tem diversificações. Quando a gente está na vida, a gente vive diversas situações. Quando a gente é a vida, a gente vive unicamente o eu. E a única voz que a gente escuta é o eu. Mas o nosso nível humano ainda é bastante embrionário nessa realização. O grande exercício é a gente se lembrar disso a cada situação. Eu estou vivendo o eu, e é unicamente o que eu estou vivendo. Quando eu estiver diante da minha morte, no último suspiro de vida, hoje eu estou dramático, né? No último suspiro, eu vou pensar, eu estou vivendo o eu. Você foi tirar uma enforcada, esse ficou dramático. Após a minha morte, no primeiro momento, depois da morte, a gente vai pensar a mesma coisa. Eu estou vivendo o eu. E eternamente a gente vai estar vivendo o eu. Até o ponto que a gente vai dizer, eu estou pleno nesse eu. E aí é quando Jesus disse, eu comungo 100% com esse eu. Eu e o Pai somos um só. Somos um só. Ele não disse, eu sou o Pai. E não disse, eu sirvo o Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. A mesma coisa. Mas enquanto a gente se esquece de fazer esse exercício no dia a dia, a gente está comungando com esse eu separado aqui. E aí Jesus disse também, se eu não me engano, se eu não estou enganado, eu não sou expert no Novo Testamento, não. Ele disse, aquele que não negar a si mesmo não habitará no reino de Deus. Mas eu tenho que negar o Marcelo temporário. Eu tenho que comungar com aquilo que de fato eu sou. E isso é o reino de Deus. Isso não é legal pra caramba, gente? Muito legal. Muito bom. É muito bom. E isso é tão bom que eu fico emocionado com isso. Porque é muito forte, sabe? É muito bom. A gente fala sobre isso, a gente sente essa vibração toda. Isso é muito maravilhoso. E quando a gente coloca na nossa vida, e a vida fica mais leve, é muito bom. A gente vê um grande sentido para a nossa vida.
E a gente não precisa estar fazendo alguma coisa para isso. A gente não precisa, a gente pode ser rico, pode ser pobre. As pessoas que estão acamadas na cama, inválidas, elas podem fazer isso nessa situação, mas elas não acham isso. Elas dizem, eu perdi minha vida, eu estou acamada, não tem como. Em qualquer situação, a gente está vivendo o eu. Durante a pandemia de Covid, muita gente entrou em depressão porque não podia sair das ruas, não podia fazer as suas coisas, e as pessoas ficaram deprimidas. Por que não pode fazer as coisas se as pessoas estão vivendo o eu o tempo todo? Então, na pandemia, dentro de casa, no isolamento, as pessoas estão vivendo o eu, mas não estavam. Por isso se deprimiram, por isso ficaram tristes. Na época, eu atendi muitas pessoas, adolescentes, falaram, eu estou perdendo a minha vida. Eu falei, você não está perdendo a sua vida, como assim? Como assim? Você está aí, você está vivendo, você é o eu. Você não está perdendo nada. Mas a sensação de estar perdendo alguma coisa é porque essas pessoas estão se associando com aquilo que é temporário. Quando a gente se associa com o contemporâneo, sempre vai ter a sensação que estamos perdendo algo. E sabe o que é mais interessante? A pandemia acabou. Todo mundo está nas ruas de novo. Está na festa aqui embaixo, está uma barulheira. E as pessoas estão igualmente tristes e ansiosas. Não era a pandemia. Não era. Era a falta de realização do eu. Aí as pessoas crescem, nós crescemos e morremos. E nascemos de novo, com esse único objetivo, mais nada. E quando a gente realizar o eu, não há por que mais a gente viver, renascer. Os Vedas dizem que a gente sai da roda do samsara, das rodas dos samsaras. A gente não precisa mais renascer. Quando esse ponto chega, a gente ganha o nome técnico de avatar. Nós seremos avatares, aqueles seres autorrealizados em si mesmos. Marcelo, o que você está falando dessa busca, né? Não sei se seria, eu entendi, o eu, né? O eu interno seria comparado que no espiritismo, que é a reforma íntima, elevação moral, isso seria a mesma coisa. Eu não sou um expert em espiritismo, não, viu? O Paulo é um expert em espiritismo. Então, eu não sei exatamente o que é isso de reforma íntima, mas eu adorei essa expressão, viu? Reforma íntima, porque é exatamente isso, viu? É uma reforma íntima. Eu não sei se o grupo que criou essa expressão tinha essa consciência, mas eu adorei essa expressão. Essa coisa assim, com certeza. Você falou em relação à moral. Assim, uma pessoa... Então, vou falar um pouquinho da moral. A moral, para os nossos conceitos, é aquilo que é certo, né? Uma pessoa que faz aquilo que é certo é uma pessoa que tem princípios morais, né? Então, uma pessoa boa, que faz aquilo que é certo, uma pessoa de moral elevada, certo? Olha só, os Vedas têm uma visão muito particular em relação a isso. A gente não precisa buscar a moral elevada. A gente não precisa. A gente precisa buscar o eu, a realização do eu. E, por consequência disso, a moral elevada existe, mas não deve ser buscada, porque a moral é algo ainda do mundo
da dualidade. Dentro do conceito moral, existem as coisas imorais. É o oposto, né? O imoral e o moral. O negativo e o positivo. É o mundo da dualidade. A gente nunca pode raciocinar em função do que é dual. Porque a gente vai entrar no julgamento. Então, uma pessoa que é imoral, a gente vai dizer, fulano é imoral. Mesmo que a gente não admita, há um grau de julgamento nisso. E uma pessoa que é moral, a gente vai dizer, aquela pessoa é legal, está aprovada, a outra está reprovada. O grande macete é o seguinte: quando a gente faz o exercício da realização do eu, a moral vem por consequência. Por quê? Uma pessoa que realiza o eu, uma pessoa que comunga com esse Deus, ela... Isso é difícil explicar, hein, gente? Porque é muito até místico, de tão difícil de explicar que é. Uma pessoa que tem essa comunhão com esse eu infinito é uma pessoa tão pura. Essa pessoa como que eu vou explicar? É tão difícil. Ela vê o mundo com uma alegria tão grande, com uma felicidade lila, com uma lila tão grande, que essa pessoa ela é naturalmente uma pessoa divina. Tudo que vier dela vai vir com luz. Ela vai ter um amor enorme por todas as pessoas, pelo mundo, por tudo. É difícil explicar, eu sei que eu não estou sabendo explicar, eu sei que eu estou sendo deficiente nessa minha explicação, mas é tão grandioso. Imagine Jesus Cristo, com aquela comunhão enorme que ele tinha. Aquele ser divino. Ele olha um romano que é um canalha. Ele não tem ódio por aquele romano. Tudo é Deus. Ele olha e vê Deus, porque tudo é experiência para o seu próprio eu. Inclusive a sua própria morte é experiência para o próprio eu. Ele disse, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Ele viu a própria morte, um exercício de comunhão. Não tem como um ser tão grandioso olhar para alguém e não ver Deus ali. Porque Deus é a única coisa que existe. E não há nada que não seja. Porque esse eu é infinito. Não há nada que não seja. Então, essa pessoa que tem essa comunhão, ele naturalmente é a expressão da luz. Ele não precisa buscar isso. Então, uma pessoa que busca a moral ainda é um caminho bom dentro do mundo humano que nós somos embrionários ainda. Mas no exercício védico, no exercício transcendental, basta você buscar o eu. E quando você realiza esse eu, tudo mais lhe será dado. E Jesus falou, busque primeiro Deus, o reino de Deus, e tudo mais lhe será acrescentado, lhe será dado. Você não precisa buscar mais nada. A justiça, coisas certas ou coisas erradas. Você só precisa ser aquilo que você é. O Cristo, Deus. Isso é uma reforma íntima, mas não é a busca da moral. Quando a gente conversa com as pessoas,
a gente fica com a busca da moral. A gente diz, fulano, você fez coisa errada. Aí você fez coisa errada, isso não é bom. Você fez a coisa certa, isso não é bom. Essa visão não é boa. Essa visão não é boa. Basta você ser aquilo que você é. Você ser a expressão desse Deus. E somente isso. Mais nada. Você não precisa apontar o dedo e ver a imperfeição ou a perfeição de alguém. Isso é julgamento. Você precisa, diante de um grupo de amigos, você vê que uma pessoa faz algo errado. Tira o foco dele. Põe o foco em você. E veja que você está diante daquela pessoa, porque ela é uma experiência para você realizar o seu próprio eu. Então, o foco está em você, em mim mesmo, e não no outro. Mas a gente, nas reuniões com os amigos e discussões, a gente põe o foco no outro. Esse é o ser humano, um ser conflituoso. E isso a gente vai exercitar na família, principalmente, porque a família é uma grande bosta. É um grande cenário de conflitos. Quando os pais morrem, os filhos lutam pelas heranças. Quando os pais estão vivos, os filhos lutam. Sabe? O nosso corpo tem saúde, tem doença. Os amigos fazem coisas que nós discordamos. Os traficantes, os assaltantes, os governadores. Tudo é um grande palco onde a gente deve apenas olhar para a gente mesmo. E o resto virá, se realizará. Eu sei que isso é místico, gente. Eu sei que isso é místico. Mas aquele que já viveu um tiquinho da realização do eu, isso a gente consegue com o exercício. A gente vê a reforma íntima que acontece dentro da gente. E a gente vai olhar o mundo de outra forma. E a gente vai se emocionar até com as coisas ruins que acontecem. Porque elas são exercícios para o eu. E nada está errado. O mundo está diante de uma grande bosta, de uma guerra. A gente está diante de uma catástrofe aqui, de guerra quase iminente, e também de uma catástrofe climática. Mas nada disso está errado. Tudo isso acontece para a realização do eu. Certo, gente? Isso é um exercício tão bonito, tão bom. E quando Jesus olhava os romanos, ele não falava, está errado, esse império está tudo errado. Ele não falava isso, não. Ele disse, Roma existe, e algum tempo deixará de existir, é temporário. Mas a minha palavra permanecerá eternamente. Ele falou, o céu e a terra vão passar, tudo vai passar, mas a verdade nunca passará. Fique na verdade, e não naquilo que é temporário. Deixe as pessoas com as opiniões delas. Isso faz parte da verdade também, e a verdade é o eu. Então, gente, eu quero que a gente fique hoje com essa expressão, que a realização do eu. A realização do eu. É isso que a gente está vivendo o tempo inteiro. A realização do eu. A realização do eu, o tempo todo, a todo momento. A gente não está vivendo buscar princípios morais e sermos pessoas boas. Isso virá por consequência. Certo, gente? Até porque, se a gente buscar sermos pessoas morais, o dia que a gente for imoral, a gente não vai aceitar e vamos desenvolver a culpa dentro da gente. E ferrou. Não é bom, não. A realização do eu é o grande exercício de hoje, tá bom? Perfeito, maravilhoso. Guarda essa expressão, hein? A realização do eu.